Muito boa noite, sejam muito bem-vindas a essa live, onde a gente vai discutir o que é um adiamento, o que é uma contraindicação, quais são as diferenças entre elas, em que momento que a gente faz isso, né? Quando que a gente decide adiar ou quando a gente decide contraindicar uma vacina. Quem aí tem dúvidas sobre adiamento de vacina ou contraindicação? Sabe aquele caso em que o paciente às vezes passa no médico e aí o médico faz uma avaliação de alguma reação adversa, algum evento adverso e fala: olha, você não pode mais tomar determinada vacina, você não pode mais tomar a segunda dose dessa vacina ou a terceira? Pois é, isso daí tudo a gente vai discutir hoje, o que a gente pode realmente contraindicar, quais são as situações em que a gente vai levar ao pé da letra a contraindicação e quais são as reações em que a gente vai orientar o paciente, ok? O que eu vou trazer para vocês hoje é um panorama dessa diferença, tá? As reações adversas, os eventos adversos, cada um de acordo com a vacina, é muita informação. No treinamento que eu dou sobre vacinação, eu tenho um módulo só de eventos adversos, para vocês terem uma ideia da quantidade de eventos que podem acontecer e dentro desses eventos, quais são as medidas, né? Quais são as orientações a tomar nesse caso, tá bom? Então, o que eu posso trazer aqui em 30 minutos, 40 minutos, é só mesmo um panorama, mas dá pra gente ter uma ideia bem bacana. Então, vamos lá? Qual é a diferença do adiamento de vacina e uma contraindicação de vacina? Então, quando eu adio uma vacina, eu suspendo por um período específico aquela vacina. E aí tem que ter uma justificativa para isso também, né? Muitas vezes, os profissionais, por falta de conhecimento, acabam adiando vacinação sem necessidade. Então, o que acontece? Às vezes eu pego pacientes, ou eu observo muito, quando eu atuava diretamente na supervisão da sala, muitas vezes eu pegava o profissional da sala fazendo esse tipo de orientação. Por exemplo, assim, ó, vou ver se vocês se identificam. A mãe chega, fala que o bebê tá doente. Olha, ele teve infecção de garganta, ele teve infecção de ouvido, e aí ele tá tomando um antibiótico. Eu posso fazer vacina? Muitas vezes, o profissional, ele orienta a não fazer a vacina. Ah, não pode fazer vacina. Tomando antibiótico, não pode. E aí eu te pergunto, qual é a interação que o antibiótico vai ter com a vacina, tá? Escrevam aí pra mim se vocês já viram isso ou se vocês dispensam o paciente. Se vocês faziam até agora isso, não tem problema, vocês não sabiam. Mas a partir de agora, vocês já têm esse conhecimento, então vocês não vão mais dispensar o paciente, tá bom? Escrevam aí pra mim, não precisa ter vergonha, não precisa se sentir... Ah, não vou falar isso não, senão ela vai ver que eu fazia isso. Isso é muito comum. Muitos profissionais fazem isso e eu vejo isso com muita frequência em sala de vacina. Mas não pode. Por quê? O antibiótico, ele é um medicamento para matar uma bactéria. Ele vai matar um processo infeccioso bacteriano que está no corpo daquela pessoa e acabou. Ele não vai interferir no sistema imunológico, na resposta imunológica da vacina. São duas coisas totalmente diferentes. Então, é muito importante que vocês entendam o que realmente vai dar direito ou o que realmente é recomendado que se faça o adiamento da vacina. Por exemplo, eu vi alguém comentou aqui, só dispenso se estiver tendo febre. Por que que eu não vacino quando está com febre? Será que se tiver com febre vai dar reação mais forte? A vacina não vai fazer efeito? A criança pode piorar?
Não, não é nada disso, né? Não é essa a intenção de não vacinar com febre. Simplesmente é porque a criança chega com uma febre, às vezes não tem um foco infeccioso ainda. A gente não sabe de onde está vindo isso. Às vezes é um processo infeccioso que está começando na garganta, ou no ouvido, ou em qualquer parte do corpo, uma infecção de urina, e ainda não deu outros sintomas, outros sinais, além da febre. E aí, a gente vai lá e faz a vacina da criança com febre. E ela piora o quadro. Mas ela piorou porque já estava começando um processo infeccioso nela. Só que a mãe não vai entender assim. Ela vai dizer, foi da vacina. Ela estava bem, ela só tinha uma febre. E agora olha como ela tá. Ela piorou, tá ruim, isso daí foi reação da vacina. Então, para não confundir a reação da vacina com aos sinais e sintomas da doença em que essa criança já estava num processo de desenvolvimento, a gente orienta não fazer vacina. Gente, mas não é assim, ó. Teve febre 2 dias atrás, eu não vou fazer vacina hoje. Não, chegou na unidade, não teve febre hoje, vacina criança. Às vezes a gente fica inseguro, ela teve 3 dias atrás, ela teve febre, é melhor não fazer. Vamos esperar mais um pouco? Espera uma semana, volta daqui uma semana, a gente faz. Só que nessa semana muita coisa pode acontecer. Essa criança, ela tá desprotegida, ela está sem a vacina, e se acontecer alguma coisa com essa criança que poderia ter sido evitado com a vacina, a mãe vai falar, mas eu fui no posto. Eu falei com a enfermeira, ela falou pra mim que não precisava fazer, que podia esperar, então a culpa é dela. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você vai adiar a vacinação. Então, a gente vai falar, ó, a febre a gente vai adiar? Vai adiar até a melhora do quadro. Mãe, ficou 2 dias sem febre, pode voltar para fazer. Teve febre anteontem, ontem não teve, hoje não, no dia seguinte a mãe já tem que estar lá. Por quê? A gente tem a justificativa, há 2 dias, mas uma semana sem febre e não foi fazer, não pode. Essa criança está desprotegida, ok? Eu tô vendo aqui o uso de corticoide. Sim, o uso de corticoide, ele vai ser um dos fatores que vão ser determinantes para o adiamento da vacina. Fernanda, ele tá tomando prednisolona, porque tava com uma crise alérgica, tava com bronquite, e aí tá tomando esse remédio. Não pode fazer vacina. Não, pode sim. O uso de corticoide, a gente vai trabalhar com doses imunossupressoras. O que são isso? São aquelas doses que quando a pessoa... Desculpa. A pessoa tá tomando uma quantidade que vai fazer com que o sistema imunológico dela não responda tão bem, né? O sistema imunológico dela tá deprimido, ele não está trabalhando como deveria. Mas a quantidade tem que ser imunossupressora. Mas como que eu vou saber então se é imunossupressor? O médico prescreveu e aí veio pra mim e eu tô vendo aqui a receita, eu não vou fazer. A gente tem como calcular. Então, em criança, a gente usa o cálculo de 2 miligramas por quilo por dia, tá? E no adulto é 20 miligramas por quilo por dia. É muito alto a quantidade de corticoide, tá? E isso tem que ser mais que 14 dias, porque é o período que demora para deprimir o sistema imunológico. Olha quanta coisa que eu tenho que levar em consideração para adiar uma vacina. Então, não pode simplesmente, ele tá tomando esse remédio para alergia, então não vai tomar. Provavelmente não vai ser o suficiente para adiar a vacina. Você pode fazer sem problema algum, tá? Até porque o medicamento, você vai fazer a vacina e tomando o medicamento, não é porque vai fazer mal que não pode fazer, exatamente porque a quantidade de corticoide que tá tomando rebaixa o sistema imunológico e a resposta não é tão boa, não vai fazer mal. Só que também não vai ter a resposta que seria a resposta ideal, ok? Então, antes de dispensar o paciente porque toma
corticoide, corticosteroide, você tem que avaliar a miligramagem. Normalmente esses medicamentos, spray, esses medicamentos que eles usam, bombinha, até via oral, dexametasona, essas coisas, não vai contraindicar, tá? Normalmente a gente trabalha com prednisona, 2 miligramas quilo dia, criança 20 miligramas por quilo. A gente vai multiplicar pelo quilo do paciente por dia. Então, se o paciente pesa, por exemplo, a criança pesa 10 quilos, 2 miligramas quilo dia, ela tem que tomar 20 miligramas por dia, por 14 dias. Não é só, tomou um dia, tomou 5 dias, isso já deprime o sistema imunológico, não, tá? Então, é muito importante que vocês tenham muito claro isso, ok? Qual é a outra situação que vai que vai adiar, na verdade, que a gente vai adiar o uso da vacina? Então, pacientes que fizeram transfusão sanguínea. Então, recebeu o sangue, a gente vai fazer o adiamento dessa vacina. Se foi sangue total, a gente trabalha com 6 meses, né, de adiamento. Se foi, por exemplo, um concentrado de hemácias, derivados no sangue, tá? Derivados em geral, a gente vai trabalhar com 5 meses. Então, o sangue total 6 meses e derivados do sangue 5 meses. Por quê? Porque a gente tem alteração nesse sistema imunológico por conta dessas células que entraram no corpo. Então, tudo que eu vou mexer com o sistema imunológico, eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu vou fazer vacina, principalmente vacinas de vírus vivos, tá? Então, nesse caso, recebeu sangue, recebeu, mesmo que seja hemácias ou que seja plaquetas, tudo isso vai interferir, então a gente não, principalmente as hemácias e o sangue completo, tá? Plasma, enfim, componentes do sangue, a gente vai ter que dar o intervalo, tá? O plasma, ele é rico ali em células brancas, que são os leucócitos, então com certeza tem tudo a ver com o sistema imunológico, então a gente dá esse tempo, ok? Pacientes que fazem transplante de medula óssea, por exemplo. Esses casos são situações que a gente tem que dar um intervalo maior. Então, é de 12 meses a 24 meses, né? Então, de 1 a 2 anos após o transplante de medula óssea, levando em consideração ainda o estado geral do paciente, né? Então, precisa avaliar o estado geral para poder liberar se toma ou não. Então, nesse caso, a gente vai fazer o adiamento. Pacientes que fazem tratamento de quimioterapia e radioterapia. Então, são pacientes que precisam, você vai dar um intervalo de 3 meses entre o término do tratamento e a data para fazer a vacina, tá? Então, quando o paciente chegar para você, olha, eu tenho que tomar a vacina X ou Y e eu faço quimioterapia ou eu fiz tratamento para quimio ou para rádio, então você conta, quando que você terminou a última sessão? Quando foi? Ah, foi dia X. Então, você conta 3 meses a partir daquele período e aí, então, pode fazer a vacina. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Ah, tem as imunoglobulinas. Então, paciente que faz uso de imunoglobulina ou para tétano, antirrábica, imunoglobulina de hepatite, enfim, qualquer tipo de imunoglobulina precisa ter o intervalo. Então, dependendo da imunoglobulina, é de 3 a 4 meses a média, mas tem imunoglobulina que chega a até 11 meses, tá? Então, precisa avaliar direitinho qual é o tratamento que esse paciente fez para poder verificar se faz a vacina, se adia e quanto tempo que adia, ok? Paciente com leucemia são pacientes que fazem uso de medicamentos, tratamentos às vezes quimioterápicos, tratamentos imunossupressores, então tudo isso tem que ser avaliado. Todo caso de doenças
que esteja em tratamento ou doenças crônicas tem que ser avaliado se não está no grupo daquelas doenças que precisa fazer, então, esse adiamento. O adiamento é o quê? Eu vou tirar a vacina desse paciente por um determinado período, mas não é para a vida inteira. A hora que ele passar desse processo que ele está passando, que melhorar tudo isso, então a gente vai e faz a vacinação, tá? Já vi pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia tomando vacina de Covid. Sim, na verdade, as vacinas que a gente tem que fazer adiamento e nesses casos de doenças, tá? Tem por exemplo, febre, a gente tem que adiar em todas as vacinas. Corticoide em doses imunossupressoras em todas as vacinas, que você não vai ter uma resposta muito boa. Mas existem, por exemplo, a situação do Covid é uma situação emergencial, é uma situação que a gente não pode esperar. A vacina do Covid é uma vacina inativada, então esse paciente, por mais que ele esteja com sistema imunológico baixo, com uma resposta imunológica baixa, é melhor ele tomar a vacina e ter uma resposta menor do que ele não tomar, tá? Mas isso o quê? Para a vacina inativada, no caso a vacina do Covid. Tá? Agora, as vacinas de vírus vivos, esses pacientes têm que ter o intervalo, não tem jeito, tá, gente? Vacinas o que é vacinas de vírus vivos? Sarampo, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela, dengue. Então, são vacinas em que precisa avaliar bem o estado geral do paciente e as doenças crônicas que ele tem, os tratamentos que fazem para poder fazer o adiamento, ok? Então, adiamento é isso, eu vou adiar por algo que está acontecendo agora e eu não posso, não pode ser para sempre, tá? Vai ser por um período e um período curto, de preferência, tá? Gente, ó, eu não costumo ficar lendo muitos comentários, que às vezes tem bastante coisa, às vezes é bem enriquecedor, porque vocês trazem bastante coisa legal para discutir, mas eu tenho uma deficiência em ler e me concentrar no que eu tô falando. Às vezes eu vou ler, aí eu me perco no que eu tô falando, e às vezes eu tô falando e não consigo entender o que vocês estão mandando, tá bom? Então, se passar alguma coisa sem responder, vocês me desculpem, tá bom? São as atenuadas que geralmente se fazem adiamento. Sim, são as vacinas atenuadas que são de vírus vivos, tá? RN fez cirurgia cardíaca, foi necessário ser administrada hemácias. Hoje, com 2 meses, super saudável. Posso fazer as rotinas de 2 meses? Então, quando é bebê, principalmente quando é bebê, precisa pedir, conversar com o médico que está acompanhando, tá? Por exemplo, o cardiologista que fez cirurgia. A questão dele estar super bem é uma questão assim, principalmente em cirurgia cardíaca, tá, gente? Pacientes RN que fez cirurgia cardíaca, às vezes, dependendo da vacina que você faz, eu já tô partindo aí para outro assunto. Dependendo da vacina que você faz, você pode desencadear um processo nessa criança. Por exemplo, você faz a pentavalente comum, é uma vacina extremamente reatogênica, dá febre, dá dor, a criança chora muito. Então, tem algumas cirurgias cardíacas ou alguns problemas cardíacos que quando a criança toma a vacina, que ele tem essa dor intensa, que ele tem essas reações, ele descompensa a parte cardiológica. Então, é importante verificar junto ao cardiologista também como que essa criança tá da parte cardiológica, se pode seguir o esquema vacinal certinho, tá? Dependendo do problema que ele tem, às vezes é indicado tomar a vacina celular, precisa olhar isso. Outra coisa, a questão, ele tá super saudável, posso fazer as vacinas de 2 meses? A questão não é estar super saudável, a questão é a resposta imunológica que essa vacina vai dar ao sistema dessa criança, qual a resposta que o sistema da criança vai dar. Por ser uma vacina de 2 meses, que é essa vacina de 2 meses, né, que no caso é a pentavalente, a VIP, por ser uma vacina que a gente vai fazer outras doses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano e 3 meses,
provavelmente isso não vai interferir na resposta imunológica dessa criança ao longo das outras doses. As outras doses vêm corrigindo essa falha, tá? Mas o que eu acho interessante é conversar com o cardiologista dessa criança, pedir uma orientação se a pentavalente, que é a vacina que a gente tem na rede pública, na rotina, se ela se tem algum problema a fazer, se a criança tiver febre, se ela sentir muita dor, se isso descompensa o problema cardiológico dela, tá? Fica aí até uma orientação nesse sentido, porque às vezes a gente não se atenta. Ele tá super bem, mas ele tem uma doença, tem doenças neurológicas também, que quando toma uma vacina reatogênica, a temperatura sobe, descompensa a questão cardiológica ou neurológica, e aí piora o quadro que a criança já tem crônico, tá bom? Então, nesse caso, essa vacina, ela pode ocorrer a correção durante as outras doses, se for feita, tá? Mas é importante solicitar uma avaliação médica, tá bom? Vamos lá. O adiamento, então, dessas vacinas, a gente vai fazer, então, nessas situações, ok? Ah, Fernanda, mas e quando que eu vou contraindicar o uso, né, da vacina para o paciente? A contraindicação, ela é algo que precisa ser feita de forma muito criteriosa, extremamente criteriosa. Por quê? Quando eu contraindico uma vacina, eu estou privando aquela pessoa de se proteger contra aquela doença, tá? Então eu falo, olha, você não pode mais tomar a vacina DTP. E aí fica por isso mesmo, né? Às vezes até não pode, porque teve uma reação muito grave e aí não pode tomar. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Mas a gente tem outras opções que é para suprir, tá bom? E isso daí é assunto para uma aula inteira. Agora, a gente vê muitos casos assim. Passa em consulta, tem eventos diversos, por exemplo, passa no médico. O médico, não, mas esse evento, isso daí que aconteceu, não, ele tem alergia, ele não pode tomar mais essa vacina. Isso eu já vi muito e eu sei que acontece demais. Quem que a mãe vai acreditar? A gente que tá lá na sala de vacina ou o médico que avaliou o filho dela e que deu essa notícia? Ela vai acreditar no médico. Então é muito importante que a gente tenha bastante conhecimento para poder explicar para essa mãe e mostrar, provar por A mais B, que ela não pode deixar de dar a vacina se não está dentro das situações elencadas como situações para contraindicar a vacina. Quem entende de vacina, gente? Vamos agora falar aqui abertamente. É a enfermagem que entende de vacina. E às vezes tem profissionais da enfermagem que não faz nem ideia como funciona a vacina. Tem profissionais da enfermagem que tem dificuldade de entender um calendário, não conhece, né? Então, quem entende de vacina é quem trabalha com vacina, é quem tá ali no dia a dia lidando e tá estudando, porque não adianta só, eu posso saber como aspirar um medicamento, como aplicar na técnica certa, quais são as datas que esse paciente vai voltar na rotina, eu posso até saber, mas se eu não tenho conhecimento do tipo de vacina, de evento adverso, de poder misturar essas vacinas, se eu posso juntar, se eu não posso, quando eu vou adiar, também não resolve muita coisa, tá? Então, o conhecimento, ele é fundamental. Então, quando você pega uma situação dessa em que o médico contraindicou uma vacina erroneamente, é muito complicado para a gente reverter. Mas se você tem conhecimento, você consegue reverter. Esses dias eu vi no grupo de alunos, eu recebi uma foto de uma criança de 4 anos e meio de idade que tomou uma vacina uma DTP no braço e teve uma reação local, tá? Então ele teve o quê? Ele teve edema, teve eritema, teve dor intensa, teve rubor,
E aí foi levado ao pronto-socorro. Então, e aconteceram duas situações em que o profissional foi infeliz ao avaliar. Ele falou, primeira coisa, essa vacina foi feita errado. Quem fez essa vacina errou, porque não podia ter sido feita no braço da criança. E aí eu pergunto para vocês, qual é a idade que é recomendado a vacina intramuscular no deltoide em criança? Escrevam aí para mim. Qual a idade que vocês acham que a gente pode fazer a vacina? Outra situação que ele colocou essa criança também não pode mais tomar essa vacina. Ele tem alergia e acabou piorando a situação. Olha só o ninho de gato aí, o rolo que esse médico criou. Por quê? Na cabeça dessa mãe, além de que é raro, ainda meu filho tem alergia, não pode tomar. E aí, pra desfazer isso daí, gente, é terrível. Então, eu tô vendo aí vocês responderem, né? A partir de 2 anos, a partir de 3 anos, dependendo da massa muscular, a partir de 2 anos. Dependendo da massa muscular, é minha aluna, né? Maria Lima é minha aluna? Sim ou não? Acima de 2 anos, aprendeu comigo isso daí? 2 anos, a depender do músculo da criança. Porém, eu gosto no vasto, certo? Vamos lá, vamos ver o que tem a partir de 2 anos, dependendo... Isso aí, gente. Pelo PNI, é preconizado que seja feita a partir de 2 anos de idade. Não é minha aluna, mas não perde nada que eu digo. É isso aí, muito bom. A partir de 2 anos de idade. Tá, a criança chega pra gente extremamente magra, aquele bracinho fino. Eu vou fazer uma vacina nessa musculatura? Não tem complexão muscular para isso. Não tem capacidade para receber uma vacina, principalmente uma DTP, que é uma vacina extremamente reatogênica. Tem hidróxido de alumínio na composição, vai dar reação, né? É normal dar dor, é normal ficar quente. Aí a gente pega essa criança acima de 2 anos que não tem essa musculatura, vai lá e faz? Não pode. A gente tem que ter o quê? Tem que ter bom senso, tem que ter o feeling, sabe? De olhar, avaliar e perceber, dá pra fazer ou não dá. Se não der, gente, a gente tem o vasto lateral da coxa pra fazer. Ah, mas a criança de 4 anos é grande, mas dá pra fazer. O vasto lateral da coxa, ele é um local que é uma musculatura muito boa. Ele não tem inervação, tem pouca vascularização. Pronto, usa o vasto. Ah, a criança é grandinha, é fortinha, tem um músculo mais desenvolvido, então vai lá e faz intramuscular no deltoide. Mas o PNI preconiza orienta que pode ser feito a partir de 2 anos. Então, nesse caso, o profissional não estava fora da idade, ele estava no tempo correto. A criança tinha 4 anos e meio, só que ela era emagrecida. Poderia ter feito no vasto lateral, poderia, porque por ser magrinha, a reação no vasto seria menor. Mas essa criança não tem alergia, é a vacina que é reatogênica, a vacina que traz esse tipo de... pode dar... eventos adversos já esperados. Então, quando a gente vacina e orienta, a mãe tem uma tendência a voltar menos. Então, é importante vacinar e orientar. Orientar que pode acontecer sim, pode ficar com edema, pode ficar quente, dolorido. Aí já orienta, faz compressa fria, vai acompanhar. Se tiver dúvida, eu tô aqui. Gente, não tem nada mais gostoso de você ouvir de alguém, é assim... Se você precisar, eu tô aqui, pode vir. Quando você fala isso para uma mãe dentro da sala de vacina, olha, pode dar reação, pode acontecer de ter febre, vai doer no local. Faz a compressa, dá o remedinho que tá acostumada a dar pra dor. Mas se você achar que precisa, eu tô aqui, volta aqui. Acabou, essa mãe tá hiper segura. Ela vai fazer tudo que der pra fazer dentro de casa, se ela não conseguir, ela vai voltar pra você. E aí você vai amparar essa mãe, vai acolher, dar as orientações se precisar de avaliação médica, vai fazer uma avaliação.
Então, quando você faz esse tipo de conduta, acaba cortando essa questão de corre no pronto-socorro, aí pega um profissional que não entende de vacina e aí fala uma asneira dessa, que a criança tem alergia, que não pode tomar mais, quer dizer, e a antitetânica que ele tem que tomar daqui 10 anos e daqui mais 10 depois. E ainda denigre a imagem do profissional, né? Então a mãe sai falando, olha, aquela enfermeira ali, porque quando você passa no corredor, eles te apontam, ó, vê aquela enfermeira ali, ó, ela fez vacina errada no meu filho, né? Então, gente, é muito importante que a gente tenha conhecimento, e o conhecimento vai trazer o quê? Segurança para vocês tomarem as decisões e fazerem as orientações necessárias, ok? Então, no caso de contraindicar, a gente só vai contraindicar uma vacina quando a gente tiver um evento adverso grave, tá? Os eventos adversos, eles são esperados. A febre, a dor no local, ficar endurecido, ter celulite. Às vezes, tem um aumento de celulite. Não, gente. Celulite é sinal de técnica incorreta, contaminação da técnica, tá? Mas a induração, ele ficar aumentado, inchado e duro, isso é esperado, ficar vermelho, quente, porque tem vacinas que vão dar esse tipo de reação, podem dar esse tipo de reação. Tem organismo que vai responder de forma mais intensa. Então, esses casos a gente tem que avaliar e a gente não vai contraindicar. A gente vai contraindicar o quê? Um choque anafilático. Uma situação em que o paciente aconteceu dele precisar ser socorrido para não ir a óbito. Se com aquela vacina ele precisou ser hospitalizado por mais de 24 horas por conta da vacina, tá? Tomou a vacina, teve reações que precisou ser hospitalizado por mais de 24 horas, ou ele já estava hospitalizado por algum motivo, ele tomou a vacina no hospital, principalmente criança, né? Quando tá muito tempo internada, precisa dar seguimento no calendário, aí faz a vacinação no hospital, e aí aconteceu alguma coisa que essa criança precisou ampliar o período de internação por causa da reação da vacina que tomou. Então, tudo isso pode acontecer, tá? Só que esses casos contraindicam. Agora, esses eventos esperados, a dor, às vezes até crise convulsiva, tem situações em algumas vacinas que crise convulsiva não vai contraindicar. Então, precisa conhecer cada evento, cada vacina, o que é esperado para aquele evento, tá? E o evento a gente tem que entender também, gente, muitas vezes a gente vai ter o quê? A gente vai ter temporalidade, mas a gente não vai ter causalidade. Então, tá no período que tomou a vacina, tá pós-vacina, tá dentro do período, porém não tem causa. A causa não é relativa àquela vacinação. Para isso tudo, você tem que adquirir muito conhecimento, tá bom? Pode dar ibuprofeno para febre quando toma vacina? Só depois do evento adverso, tá? Por exemplo, a febre. Só depois da febre, só depois da dor, só depois do edema. Aconteceu isso? Pode fazer. O que não pode é fazer antes. Por quê? Você interfere na resposta imunológica da criança, tá bom? Então, você pode fazer depois, porque o organismo já reconheceu e já tomou a decisão, né, de produzir células de defesa e aí deu esses sintomas. Aí você vai lá e trata os sintomas. Agora, antes do organismo reconhecer, não pode, ok? Uma criança de 5 meses tomou a meningite C, porém ela está com a dose 2 da hexavalente em atraso. Com quanto tempo ela pode tomar hexa? Já deveria ter feito. 5 meses, ela já deveria estar com a segunda dose, que é com 4 meses. Então, poderia ter feito junto, não tem problema nenhum. Tem como você explicar o motivo do AS não poder dar na questão da tetraviral? Sim, na verdade, quando você faz uso do AS, você tem uma alteração no sistema de coagulação. E a vacina em si, ela aumenta a chance de ter a vacina de vírus vivos, né? De ter algum tipo de
interação com o sistema de coagulação, tá? Então, nesse caso, é importante a gente avaliar o uso do AS, bom? Gente, é isso que eu queria trazer para vocês. A gente falou bastante, hein? Quase 45 minutos. A minha ideia era fazer no máximo em 30 minutos aqui de conversa. Mas valeu muito a pena. O que eu quero que fique claro para vocês é isso. Em que momento que eu adio ou eu não adio em momento nenhum. Em que momento que eu vou contraindicar. Normalmente quem contraindica, você vai orientar, porque chegou na sua sala uma situação dessa, você vai notificar e aí automaticamente a resposta da notificação é não pode fazer mais, ok? A aplicação de DTP é indicado no glúteo, na região ventroglútea, tá? Não pode fazer no glúteo máximo, porque é uma região onde tem uma inervação, que corre risco de você pegar, tem tecido adiposo, é muito mais gordinho, né? A gente consegue pegar mais tecido adiposo. Então, quem conhece a técnica de Rochester pode fazer a vacina em região ventroglútea, tá? É uma técnica que não é muito utilizada, mas ela é bem segura, ok? Gente, um beijo pra vocês. Agradecendo, né? Sempre tirar suas dúvidas, que bom. Foi muito esclarecedor, fico muito feliz. Qual vacina não pode fazer junto com outras? A gente tem uma live só disso aqui, procura aí, assiste a live inteira, porque só responder assim, eu não gosto de dar uma resposta só seca. É isso, é aquilo, porque isso não traz conhecimento para você. Quando você entende o processo, acaba que isso aterriza melhor pra você, tá bom? Então tem uma live só disso. Posso fazer as vacinas juntas? Quais são as vacinas? Tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor. Tá bom, gente? Não se esqueçam, dia 31 começa o evento do vacinador, Semana do Vacinador Seguro, tá? Então nessa semana a gente vai falar, vou dar 3 aulas. Nessas aulas eu vou trazer muito conhecimento pra vocês. Traga o caderno, traga a caneta para anotar, porque tem muita coisa boa lá que vai servir para o dia a dia de vocês. E quem tiver interesse em dar continuidade nesse conhecimento e ampliar esse conhecimento para você se sentir muito mais seguro, acabar com esse medo de trabalhar na sala de vacina, eu vou abrir então mais uma turma do treinamento Domine uma Sala de Vacina, ok? Lá na bio, lá em cima, lá perto do meu nome, lá no meu perfil, tem um link, clica naquele link, se cadastra, quem não se cadastrou ainda, e vem comigo no dia 31, que vai ser, ó, maravilha, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, gente, fica com Deus, viu? Uma boa noite, um bom descanso. Tchau, tchau.